Você já reparou que o medo nunca chega como um aviso, ele chega como uma sensação, um aperto no peito, um pensamento repetindo, e se der errado? Uma imagem ruim passando na mente como se fosse profecia. E de repente, você que estava bem, começa a perder o ar por dentro. Agora deixa eu te perguntar com sinceridade. Quantas vezes você tentou ter fé, mas o medo voltou do mesmo jeito? Como se não respeitasse suas orações. Porque hoje eu quero te mostrar algo que muda tudo. Não é sobre você sentir coragem, é sobre você exercer autoridade. E se você ficar comigo até o final, eu vou te guiar numa declaração simples, direta, no nome de Jesus, que corta esse ciclo do medo na raiz. Não por emoção, mas por posição espiritual. Tem gente que acha que autoridade é gritar, é bater na mesa, é fazer força com a alma. Mas a Bíblia mostra outra coisa. Autoridade não é volume. Autoridade é direito, é como uma chave. Você pode estar em silêncio e ainda assim ter a chave certa na mão. E quando Jesus fala em autoridade, ele não está falando de teoria. Ele está falando de uma permissão real, liberada do céu, para quem crê. Em Lucas 10:19, Jesus diz que nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e que nada nos causará dano. Percebe? Isso não é talvez. Isso é posicionamento. O problema é que o medo tenta fazer você esquecer quem você é quando tudo fica escuro por dentro. E deixa eu trazer uma verdade contraintuitiva, mas libertadora. Às vezes, o medo não está te atacando porque você é fraco. Ele está te atacando porque você está prestes a avançar. O inimigo não perde tempo com quem já desistiu. O medo volta quando existe destino, quando existe promessa, quando existe um passo de fé na sua frente. E o que ele mais quer é que você confunda sensação com direção, porque o medo fala como se fosse verdade. Ele pinta cenários, ele usa lembranças, ele usa palavras que você ouviu, ele usa até prudência para parecer sensato. Mas por trás disso é só uma tentativa de te paralisar. E você não precisa aceitar isso como normal. Você não precisa morar nesse lugar. Agora imagina comigo uma cena simples. Você está em casa e a porta da frente fica destrancada toda a noite. Você pode até dizer, eu confio em Deus, mas ainda assim, deixar a porta aberta é dar acesso. E muita gente faz isso no mundo espiritual, sem perceber. Não com portões físicos, mas com palavras e hábitos mentais. A porta fica aberta quando você vive dizendo, eu não consigo, vai dar tudo errado, eu já sei como termina. E aquilo vira um altar de confissão negativa. A porta fica aberta quando você alimenta a mente com repetição do pior cenário. A porta fica aberta quando você ora, mas termina a oração voltando a concordar com a ansiedade. Só que hoje, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos fechar essa porta com uma chave específica, o nome de Jesus, e vamos substituir a linguagem do medo pela linguagem do reino. E aqui entra a grande troca, porque a Bíblia não manda você fingir que não sente nada. Ela te dá um caminho, transformar medo em entrega e entrega em paz. Não é negar o que você sente, é decidir o que você concorda. É dizer, eu senti medo, mas eu não vou obedecer o medo, eu vou obedecer a palavra. E quando você faz isso, algo muda por dentro, porque o seu espírito volta a liderar, e não a emoção. É aqui que a oração fica poderosa, quando ela vira renúncia, quando ela vira desligamento, quando ela vira posicionamento. Não é uma oração bonita, é uma oração que corta acordos antigos. E para te provar que isso não é só conceito, pensa em Davi diante de Golias. Golias não venceu ninguém naquele dia com espada. Ele venceu com intimidação. 40 dias, o mesmo som, a mesma ameaça, o mesmo vocês não vão conseguir. O medo foi pregado no coração do exército de Israel antes de qualquer luta começar.
E aí chega um jovem que não tinha a armadura de rei, não tinha a aparência de soldado, mas tinha algo que ninguém ali estava usando, uma consciência do nome. Davi não respondeu Golias com "eu espero que dê certo". Ele respondeu com identidade e autoridade: "Eu vou contra você em nome do Senhor". E presta atenção, o gigante caiu primeiro no mundo espiritual, no momento em que Davi não concordou com a voz do medo. O campo inteiro mudou porque uma pessoa se recusou a aceitar a narrativa da ameaça. E aqui vai outra quebra de crença que muita gente precisa ouvir. Você não precisa de palavras difíceis para ter autoridade. Você não precisa impressionar o céu. Você não precisa fazer uma oração perfeita. O poder não está na performance, está no nome. E o nome não funciona porque você merece. O nome funciona porque Jesus venceu. A simplicidade da oração é o que mais humilha o inimigo, porque ele quer te prender no esforço. Ele quer que você ache que não deu certo porque você não falou bonito o suficiente. Mas a autoridade não depende do seu vocabulário, depende do seu posicionamento. Uma frase no lugar certo com fé pode mudar uma noite inteira. Então agora eu quero te guiar numa oração bem direta, bem íntima, do jeito que a gente faz aqui. Eu vou falar uma frase e você repete aí, em voz baixa se precisar, mas repete com verdade. Vamos fechar portas. Vamos calar o acusador do medo. Vamos declarar autoridade no nome de Jesus. Repete comigo. Pai, em nome de Jesus. Repete. Eu reconheço que o medo tentou voltar. Repete. Mas eu não aceito mais esse domínio. Repete. Eu renuncio todo acordo com a ansiedade. Repete. Eu renuncio toda palavra que eu disse contra mim mesmo. Repete. Eu desligo agora todo ciclo repetitivo de preocupação. Repete. Eu fecho toda a porta espiritual aberta por palavras, hábitos e pensamentos. Repete. Eu tomo de volta a minha mente. Repete. E eu submeto meus pensamentos à obediência de Cristo. Repete. Medo, você não governa mais. Repete. Eu pertenço a Jesus. Repete. Eu tenho autoridade no nome de Jesus. Repete. E nada me causará dano, porque o Senhor me sustenta. Agora respira. E só por alguns segundos, fica aí, sentindo essa troca acontecendo por dentro. Não é magia, é governo espiritual. É você retomando a direção. E agora eu quero que você declare comigo com mais energia, porque tem coisas que só saem quando você para de sussurrar para o medo e começa a falar com autoridade. Repete, eu não vou ser guiado pelo medo. Repete, eu não vou concordar com a mentira. Repete, eu declaro paz sobre a minha mente. Repete, eu declaro ordem sobre os meus pensamentos. Repete, eu declaro que a presença de Deus invadiu a minha casa. Repete, eu declaro que o nome de Jesus é mais forte que qualquer ameaça. Repete, eu piso todo espírito de pânico, de opressão e de terror. Repete, eu caminho em autoridade. Repete, eu caminho em fé. E se você sentiu algo mexendo aí dentro, não volta a concordar com o medo depois que acabar esse vídeo, porque isso é exatamente o que ele tenta fazer. Ele espera você se acalmar para te puxar de novo. Agora, vamos transformar isso em prática, do jeito mais simples possível, porque é assim que você fecha portas de verdade no dia a dia. 3 micro-hábitos. Primeiro, quando o medo vier, você não negocia por 10 minutos com ele. Você faz o corte em 10 segundos. Em nome de Jesus, eu rejeito esse pensamento. Segundo, substituição imediata. Você troca a frase. Em vez de vai dar ruim, você diz, o Senhor é meu auxílio, eu vou atravessar isso. Em vez de eu não dou conta, você diz, eu recebi autoridade e graça para hoje. Terceiro, uma confissão diária antes de dormir. Só uma. Eu entrego minhas preocupações ao Senhor e descanso debaixo da paz. Isso parece pequeno, mas é como trancar a porta toda noite. E quando você faz isso por dias seguidos, o ciclo quebra porque a sua mente aprende uma nova rota. E se essa palavra falou com você,
Eu quero um gesto simples, mas cheio de significado. Comenta aqui embaixo, eu tenho autoridade, não para aparecer, mas para você mesmo selar isso diante de Deus e também fortalecer alguém que vai ler. E se você conhece alguém que vive sendo atacado pelo medo, compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque às vezes Deus usa um envio simples como resposta de oração. E claro, deixa o like, porque isso faz o vídeo chegar em mais gente que está acordando de madrugada com a mente em guerra. E só mais uma coisa, existe um tipo de medo que não nasce do nada. Ele nasce de uma porta específica que ficou aberta por muito tempo, e a maioria das pessoas nem percebe qual é. No próximo vídeo, eu vou te mostrar qual é a porta mais comum que mantém o medo voltando em ciclos, e como fechar isso de forma definitiva, com uma oração curta, mas cirúrgica. Porque quando você entende isso, você não só resiste ao medo, você começa a andar em paz, mesmo quando o cenário ainda não mudou. E é aí que as coisas começam a se mover.